Apocalipse capítulo 3. Apocalipse capítulo 3. Nós vamos ler aqui sobre a igreja de Laodiceia, versículo 14 a seguir. E ao anjo da igreja que está em Laodiceia, escreve: isto diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Eu sei as tuas obras, que nem és frio nem quente. Tomara foras frio ou quente. Assim, porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Como diz, rico sou, estou enriquecido, de nada tenho falta, e não sabes que és um desgraçado, miserável e pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compre ouro provado no fogo para que te enriqueças, e vestes brancas para que te vistas e não apareça a vergonha da tua nudez. E unja os teus olhos com colírio para que veja. Eu repreendo e castigo a todos quanto amo. Sê, pois, zeloso e arrependa-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Somente até aqui. Podem se assentar. Graças a Deus. Cristo do lado de fora. É nisso que nós vamos falar. Você sabe que quando ele esteve aqui fisicamente, ele foi expulso. Na primeira vez que ele foi pregar abertamente na sinagoga de Cafarnaum, quando ele disse: hoje se cumpriu esta escritura nos vossos ouvidos, eles tiraram ele para fora, o expulsaram. Só não jogaram num precipício porque ainda não era chegada a sua hora. E hoje, espiritualmente, quando ele tem voltado na forma do Espírito Santo, nessa última dispensação, nesta última era, como nós vimos aqui, ele diz: eis que estou à porta e bato. Agora, se Cristo está para o lado de fora, irmãos, e ele foi expulso, então, a única maneira de nós encontrarmos com ele, não é do lado de dentro de Laodiceia, é do lado de fora. Amém? Você sabe que a mulher pecadora, foi isso que me inspirou a nós falarmos nisto, nesse tema, nesse assunto, nesse pequeno assunto. A mulher pecadora, ela só conseguiu encontrar-se com Jesus porque ele estava do lado de fora da festa de Simão. Ele não estava entre os convidados de honra. Ele não teve água para os seus pés, ele não teve óleo para unção, ele não teve o ósculo da saudação. Ele era um rejeitado ali. E ele sendo um rejeitado, ela também sendo uma rejeitada, então os dois tiveram comunhão. Então ela pôde encontrar um meio no qual se identificar com ele. Se ele tivesse sido um convidado de honra e tivesse entre eles ali todos rodeados em volta dele, com certeza ela não teria acesso a ele. Mas como ele estava num canto, como o profeta pregou, um dos homens mais insignificantes nesta cidade, como ele estava num canto e praticamente não tinha ninguém com ele, então ela facilmente teve acesso a ele. Estão entendendo? O cego de nascença também da mesma forma, né? Do lado de fora, quando ele foi expulso, porque quando ele tentou explicar como é que ele tinha sido curado, expulsaram ele. E quando ele foi expulso, ele conseguiu encontrar Jesus do lado de fora. Aí Jesus disse: eu vejo que você está bem, né? Ele disse: como tu sabes, Senhor? Né? Então aí se identificou. Amém, meus irmãos? E ele ficou feliz quando Jesus disse: eu vejo que já estás bem. Porque na verdade aquele tinha sido o que tinha feito com que ele visse através do lodo, né, que ele jogou no chão. Amém, meus irmãos? Bom, seguindo aqui,
hoje, como nós não estamos mais no físico, estamos no espiritual, Cristo não está no sistema religioso e no sistema do mundo. Ele está do lado de fora. Porque Simão, ele se considerava rico e abastado e não tinha falta de nada. Ele não precisava de Jesus. Irmãos, e nós estamos chegando num ponto que parece que não estamos precisando mais de Jesus aqui no Brasil. Entenderam? As conversões estão ficando raras. Quem tem acesso à palavra de Deus estão ficando raro. Quem quer as coisas de Deus estão ficando raro. Porque o profeta diz, nesta mesma mensagem da Laodiceia, que aonde se multiplica o dinheiro, também se multiplica o pecado. Ali se aninha o pecado. E nós estamos sendo a 8ª economia do mundo. Às vezes você pensa que nós somos alguma coisa. No meio de 100 e tantos países, nós somos a 8ª. E isso com tudo o que acontece internamente. Se houver um ajuste aí, um pouquinho mais de administração, daqui a pouco nós estamos entre as 5 economias do mundo. Você veja que o nível de vida nosso mudou, dos anos 80, 70 para cá, mudou bastante. E a Bíblia disse que os pobres, eles ouviam Jesus, os pobres e as pessoas humildes, eles ouviam Jesus de bom grado. Porque Jesus falava num linguajar comum. Ele não falava num linguajar polido que a sociedade daquele tempo tinha. E nós temos que tomar cuidado para não ficar tão polido e perdermos, como disse Paulo, segundo aos Coríntios capítulo 11, a simplicidade que há em Cristo Jesus. Pois Ele mora, se esconde, se revela em simplicidade. E se nós não tomarmos cuidado, nós começamos a nos polir tanto que nós perdemos aquela harmonia. Porque se você quiser encontrar Jesus, não busque Ele em grandes coisas. Se você quiser encontrar a revelação de que você precisa, não busque em grandes coisas. Se você quer o favor dEle, não busque Ele em grandes coisas. Como eu já disse aqui uma vez, eu vi no Paralama, né, na época que tinha os paralamas de caminhão, e as pessoas colocavam frase naqueles paralamas porque eles eram bem grandes. E um dia eu passei que ele me chamou a atenção, eu tive que parar para ler. Fizeram a fisionomia do rosto de Cristo com uma coroa de espinho na cabeça, e escrito em cima estava assim: procura-se. Procura-se. E mais abaixo estava requisito. E aí foi dizendo, amém? Aonde procurava, onde poderia se encontrá-lo. E eu falei, a pessoa que escreveu isso foi muito inspirada. Então nunca procure eles em lugares célebres, porque ali eles não precisam dele. Por que essa era chegou nessa condição? Porque, irmãos, nós estamos justamente na época em que o povo sabe demais, entende demais, conhece demais. Só que teologia, que vem dizer teoria, mas experiência e prática é pouco. Estou entendendo? Sem contar os espíritos errados e doutrinas de demônios que a Bíblia diz que sobreviria nesse tempo final. Sem contar aquilo que o apóstolo São Paulo diz em 2 Coríntios capítulo 11, né? Que tem apóstolo de Deus e apóstolo do diabo, que tem ministro de Deus e ministro do diabo, que tem obreiros fraudulentos, que a Bíblia chega a dizer, guardai-vos dos cães. E aí você vai tirando uma ideia, em que situação nós estamos. Mas não vamos tomar muito tempo nisso, e eu quero ler algumas coisas aqui. Eu não vou falar praticamente dentro da era de Laodiceia, mas o porquê que ele foi colocado do lado de fora. Ele foi colocado do lado de fora, porque ele veio do céu. Eu vim de Deus e eu volto para Deus. É isso correto? E se ele veio do céu, ele seguia a ordem do céu. O filho não faz nada sem primeiro ver o pai fazer primeiro. Ele não falava nada sem que o pai lhe desse mandamentos sobre o que havia de dizer e de falar.
Por isso que na sua boca nunca houve engano. Ele não falava por falar. Às vezes soava a coisa mais estranha que poderia existir, mas ele só falava o que tinha que ser falado. Só vou citar um pouco como disse Paulo chega a dizer em 2 Coríntios capítulo 11: suportai-me um pouco na minha loucura, porque o evangelho é loucura para os que perecem. Preste atenção só nisto. Chegou uns gregos, até o profeta pregou a mensagem nesse título: Senhor, queríamos ver a Jesus. Esses gregos ouviram falar de Jesus e entraram no meio da multidão e disseram: queríamos ver a Jesus. E aí os discípulos pegou ele e levou até Jesus. Quando chegou até Jesus, se fosse tratar do estado comum, meu, seu e de qualquer um, e dizer: prazer em conhecer, eu nasci, em Belém, fui criado em Nazaré, comecei pela Galileia e etc, etc. Não. Quando eles chegaram, se apresentou a ele e disse: se o grão de trigo não cair por terra, agora ficará ele só, mas se ele cair, ele dará muito fruto. Imagine você o que aqueles gregos pensou e disse: o que tem a ver uma coisa com a outra? Mas era aquilo que o pai queria que ele falasse. Estou entendendo? Ele não estava preocupado se as pessoas iam entender ou não iam entender. Tanto é que quando eles não entendiam, ele disse: toda planta que meu pai não plantou será arrancada. Por quê? Quem plantou foi meu pai, quem mandou falar foi meu pai. E se for o pai que mandou falar, ele é responsável por o que ele manda. Fé perfeita. E se nós formos pregar a Bíblia do jeito que está, nós não devemos estar preocupados se quem tem ouvido e quem é de Deus escuta as palavras de Deus. Se não é de Deus, não vai escutar. E não tem que se preocupar, porque afinal de contas nunca creu mesmo. É ou não é verdade? Agora, ele veio do céu, e no dia de Pentecostes o Espírito Santo veio do céu. E quando o Espírito Santo vier, ele vos guiará em toda verdade, e vos ensinará todas as coisas. Então, se o Espírito Santo, se nós somos nascidos do Espírito Santo, diz o profeta, você tem algo celestial em você. Entendeu? Então não tem como você se conectar com um sistema que não quer Cristo dominando eles, porque Ele é o cabeça da igreja. E essa que é chamada a sua esposa tem que estar sujeito a Ele. Por isso que Ele mandou que a esposa natural esteja sujeita ao esposo. E se Ele pede no natural, é porque no espiritual assim Ele quer. Então a igreja deve estar sujeito a Ele. E Ele não quer uma igreja que ao mesmo tempo quer Ele e ao mesmo tempo quer o mundo, que ao mesmo tempo quer Ele e ao mesmo tempo quer o homem. Não. Amém? De forma alguma. Ele é o cabeça da igreja. E Ele é que coordena ela. E se somos nascidos do céu, nós sempre vamos estar interessados por o que é do céu. As coisas que soam no mundo, que vagam no mundo, que o mundo institui, com o tempo, conforme a luz de Deus vai aumentando em você, você perde completamente o interesse destas coisas. Estou entendendo? Mas se ama o mundo e as coisas do mundo, é porque o amor de Deus ainda não está completamente em você. Porque não tem jeito. Estou entendendo? Não tem jeito de você ficar num lugar sem Cristo, porque Cristo é tudo em todos. E não tem como você ficar com Ele e ao mesmo tempo com o mundo. Ele não aceita segundo lugar ou sequer igualdade nisso aí, porque Ele tem dignidade para requerer o que Ele requer. Amém, meus irmãos? Então é por isso que não adianta você tentar servir a Deus e querer nivelar e querer se apoiar e querer se igualar às demais pessoas. Irmãos, não tem como. Eu não posso ser um ministro preocupado e apoiado no que o outro ministro possa pensar ou que ele possa achar de mim. E você também, como cristão, você não tem que estar preocupado com a opinião pública. Você tem que estar preocupado com o que Deus diz na sua palavra e aquilo que o Espírito Santo te dá todos os dias.
Essa é a coisa correta. Porque não há confusão. Amém? Não tem como a confusão. Na mensagem, as 5 identificações definidas da verdadeira igreja do Deus vivo, parágrafo 29, ele diz: agora, o que faz as mulheres? Nunca obrigamos as mulheres a fazer isto. Nós nunca obrigamos os homens a não beber, não xingar. Somente pregamos o Evangelho. Romanos 8, 47 e 48. Os que são de Deus, escuta as palavras de Deus. E se você recebeu o Espírito Santo, há algo em você que clamará e desejará e lutará por isso. Porque você está aqui, mas você recebeu algo em você que te impele para um reino que está fora disso aqui. Por isso disse ele: o meu reino não é deste mundo. Amém, meus queridos? Somente pregamos o Evangelho e apresentamos o padrão da Bíblia. Só isso. Muitos homens que vêm para a fé pentecostal e a fé da santidade, vêm e professam ser quando não são, no coração. Então, a mudança tem que estar aqui dentro. Você tem que querer isso, em você desejar isto. E se você ainda não tem esse querer, esse desejar que pertence a Ele, então você diga: Senhor, deixa-me nascer neste reino. Amém? Deixa-me nascer de novo para que eu possa ver e compreender o reino dos céus. Porque se não nascer, não pode ver e nem compreender. Aí eles vão entender, eles não vão ficar de queixo caído se perguntando: por que aquela mulher atua assim? Por que aquele homem atua assim? E aí vai morrer essa teoria, essa ideia de que a igreja de vocês não permite isto, a igreja de vocês não permite aquilo. Não, a igreja em si tem gente lá de tudo quanto é tipo. Mas no meio daquela igreja ali vai um povo que ouve a palavra, crê na palavra e vive a palavra, porque o que está nela é celestial. Não tem como fazer um padrão e dizer que na igreja tem que ser todo mundo assim. Isso é carnalidade, isso é formalismo, isso é homem dirigindo. Mas tem que ser pregado. Como eu disse outro dia, se você quiser ter 5 televisões em casa, fique à vontade, mas por favor, seja suficiente, amém? Calmo, passivo, para quando chegar aqui em cima, ou quando o Espírito Santo dirigir e falar sobre ela, você não virar as costas e ir embora. Mas que você possa parar e escutar por que é que o profeta de Deus prega contra ela. Aí resolveu o problema. Amém? Resolveu o problema. Agora, se você vira as costas e vai embora porque te feriu, então você não está buscando igualar-se com a palavra. Você quer um lugar que a palavra se iguala com você. E você vai achar. Mas eu duvido muito que você vai poder ter comunhão com Ele. Eu duvido muito. Mas televisão não está na Bíblia. Meu querido, tem muitas coisas hoje que não estavam na Bíblia naquele tempo. Mas se o Espírito Santo está em você, Ele sabe discernir o que é bom para você, o que é proveitoso e o que não é. Você não vai ficar argumentando. Entendeu? Você não vai ficar argumentando. Você saberá discernir o que é bom e o que não é bom. Em si não é o aparelho ali, mas é o que está nele, o que passa nele. Estou entendendo? O profeta diz: poderia ser de bênção, se fosse usado corretamente. Agora, usado incorretamente, é uma desgraça. Fez essa nação se tornar o que é hoje, com impelir, devagarzinho, cozinhando com pouco fogo. Foi indo, cauterizou a mente da sociedade de uma forma que nós estamos na situação em que está. Agora diz o profeta: muitos homens que vêm para a fé pentecostal e a fé da santidade vêm e professam ser quando não são, no coração.
Porque quando você é no coração, mais cedo ou mais tarde você vai conseguir. Agora, quando você não tem no coração, e você se esforça por ser opinioso, você consegue aquilo, com o tempo aquilo vai cair. Por isso disse ele, eu prefiro estar errado na doutrina, mas certo no coração, do que estar certo na doutrina e errado no coração. É a intenção que está por trás. É o propósito que está por trás. Estou entendendo? E muitas mulheres fazem a mesma coisa. Não lhes dizemos que têm de fazer, somente lhes damos um padrão. Dizemos-lhes o que a Bíblia diz. E se nasceram de um espírito celestial, Pedro escrevendo disse, nenhuma escritura da Bíblia é de particular interpretação. Porque todas as profecias não foram produzidas por vontade do homem, mas homens santos, inspirados pelo Espírito Santo, deram elas. E se o Espírito Santo que escreveu a Bíblia está em mim, à medida que eu vou crescendo, ele vai abrindo o meu entendimento e eu vou chegando à compreensão. Porque tem isso também, você não vai entender do dia para a noite. Não é que você recebeu o Espírito Santo hoje, amanhã você tem a Bíblia de capa a capa, não. Lutero tinha o mesmo Espírito Santo que nós temos. E nunca nem chegou ao batismo em nome de Jesus. Porque não era tempo para ele. Estou entendendo? Deus vai te dar a porção que você precisa todos os dias. Um bebezinho quando nasce, aí, quantos centímetros tem as mães me ajudam aí, quantos centímetros tem um bebezinho quando nasce? Hã? Não entendi. 40, 49 centímetros? É isso mesmo, irmãs? Vamos dizer 50 centímetros, certo? Como é que aquele camarada consegue chegar, como o meu personal, a 1,98 m? Sendo que nasceu com 50 centímetros. Pesa o quê? 3 quilos, 2,5 kg? Alguns meio robustos, aí chega a 4, 5 quilos. Mais difícil. Ele vai pesar 90, 95 quilos. Como é que ele consegue chegar lá? Quando ele nasceu, aquele potencial já estava nele. Mas o dia a dia ele foi desenvolvendo. Amém? Foi passando de fase em fase. De menino, de criança, ou de um bebê a uma criança, de uma criança ao menino, de um menino a um adolescente, de adolescente a um jovem, de um jovem a um maduro, e de um homem maduro, um homem de 50 anos, e de 50 à terceira idade, da terceira idade ele vai embora. Aí chega a ser um ancião. Amém? Mas aquilo já estava, aquele potencial já estava nele. E assim é o conhecimento, Deus vai acrescentando todos os dias. Por isso que a Bíblia diz que você disser que os dias passados são melhores do que esse, tem alguma coisa errada. Porque cada dia que passa, Deus está te aperfeiçoando. Filipenses 1,6, aquele que em vós começou a boa obra, os aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. Amanhã você é maior do que você é hoje. Louvado é o nome de Jesus. Muitas mulheres fazem as mesmas coisas, não lhes dizemos que têm de fazê-lo, somente lhes damos o padrão. Dizemos-lhes o que a Bíblia diz, e se nasceram de um espírito celestial, então o seu espírito já não é americanizado. Ele falando nos Estados Unidos. Se nós recebemos o Espírito que é celestial, o Espírito Santo, nós vamos devagarzinho perdendo o costume brasileiro, a cultura brasileira. Estou entendendo? Que a cultura brasileira, quase que nada se tratando de pegar, de furtar, é errado. É que eu sempre falo, quem rouba uma uva, pode roubar um caminhão. Ambos são ladrão.
É estranho, mas é verdade. Você chega lá no mercado, aquela bancona de uva lá. Você vai comprar? Não, você passa. Você já imaginou se todos os clientes passassem lá e pegassem uma uva durante o dia? Estão compreendendo? Como alguém outro dia falou, critica os políticos que roubam milhões. Se você tem coragem de roubar R$10, R$5, passar alguém para trás e não fazer careta? E se você tivesse a oportunidade para ter milhões e alguém dissesse assim, olha, se você votar no meu projeto, tem uma mensalidade aí na sua conta. Isso aí iria certinho, porque se você não consegue passar por esse aqui, não vai conseguir passar por outro. Esse espiritinho brasileiro, de sobressair em tudo, de tudo ser o melhor, de tudo tirar proveito. Se tem um estacionamento grátis de um mercado no centro da cidade, todo mundo deixa o carro lá, tem capacidade de entrar dentro do mercado, vai lá no calçadão, faz a compra, é normal. Vai lá no calçadão, faz a compra e o carro fica lá no mercado. Aí depois disfarça, sobe por cima, entra pela porta de lá, pede uma sacolinha para a moça do mercado, põe o celular dentro e vem. Quanta hipocrisia. Esse é o espiritinho brasileiro. Mas se recebemos o Espírito Santo, a hora que você pôr ali, a sua consciência vai dizer, aquele Espírito Celestial que está lá dentro vai falar, filho, isso não está correto. Amém? Isso não está correto. Ele vai começar a te policiar e devagarzinho te conecta de uma vez por toda lá. Louvado é o nome de Jesus. Então o seu espírito não é americanizado, já não é segundo os costumes alemão. E segundo os costumes celestiais. Vamos voltar aqui um pouquinho. É por isso que quando aquela moça foi tocar o piano do profeta, e seu cabelo ainda era curto, a saia ainda era curta, e alguém o criticou, o profeta disse, é um bebê na fé. Mas a moça tem um excelente espírito. O profeta, por mais duro que pregava, ele não tentava implantar o espírito do tabernáculo nas pessoas, o costume do tabernáculo, mas aplicava a Bíblia e deixava que o Espírito Santo nas pessoas fazesse com que a Bíblia vivesse através delas. Como perguntaram para ele, irmão Branham, o que devo fazer? O senhor não acha que as irmãs aqui as irmãs mais maduras, que usar saias mais longas, tal, o profeta disse, por mais duro que eu tenha pregado, eu me diga para você o que mais eu posso fazer. Eu prego para ela não cortar o cabelo, e quando eu volto, algumas que têm cortado o cabelo, o que eu vou fazer? É pedir que o Espírito Santo, que está lá dentro, chegue a esse ponto. Amém? Amém, meus irmãos? Você veja que quando Jesus Cristo veio, mesmo na sua missão terrena, ele chegou e cumpriu toda a Escritura, foi isso? Não, foi 3 anos e meio, cumprindo Escritura por Escritura, profecia por profecia, até que chegou o último dia, onde ele diz, está consumado. A cada dia, segundo aos Coríntios capítulo 3, o Espírito Santo, não escrevendo em tábuas de pedra, mas com o pincel poderoso que ele tem, não é, do Espírito Santo, ele está escrevendo essa Bíblia em mim e em você. O dia que escrever a última página, que isso aqui ficar vivo dentro de mim e de você, aí então diz o profeta, o último sermão será pregado, as Bíblias serão fechadas, por quê? Porque agora a Bíblia saiu da tinta, saiu do papel, e agora está vivendo em mim e em você. Aí acabou. Mas então, irmãos, é por isso que ele foi colocado para o lado de fora. Agora vamos voltar para mim e para você. Se você recebe o Espírito Santo, e esse Espírito Santo está escrevendo uma Bíblia dentro de você, dia por dia uma página nova é escrita. Amém? Então vai chegando uma hora que o mundo não te cabe mais. Os costumes do mundo não servem mais para você. Quando você menos espera, você está isolado na vida. E aqueles que seguem a toada do morno, do mais ou menos, uma reza para Deus e uma vela para o cão, eles também vão estranhar você. Eles vão te estranhar. Eles vão dizer, você notou que o meu irmão está estranho. Irmãos,
todos que procurará viver piamente em Cristo vai padecer perseguição. Porque as pessoas só conseguirão te acompanhar um determinado tempo. Mas se elas não tiverem o mesmo espírito que você tem, chegará uma hora que você vai e elas não conseguem te acompanhar mais. A visão deles não dá mais ali. Aí é a hora que você tem que se individualizar e você seguir o seu curso. Porque a sua missão é chegar no céu. Louvado é o nome de Jesus. Então não tente explicar nada, não tente questionar nada, não adianta. A questão é enchendo-se mais e mais desse Espírito e deixar com que Ele vai trabalhando em você, amém? Então, Ele mais uma vez está colocado lá de fora. Agora, por que que as pessoas... Vamos voltar aqui para a Bíblia, irmãos? Isso é muito bom para nós encerrarmos aqui. Coríntios capítulo 1. Depois eu termino aqui o raciocínio do nosso profeta. Coríntios capítulo 1, verso 26 a seguir. Todos encontraram? Os que não encontraram, escuta, ouça por favor. Porque vede, irmãos, a vossa vocação, que não são muitos os sábios segundo a carne, nem muitos os poderosos, nem muitos os nobres que são chamados. Estão compreendendo? Essas pessoas, alguns deles vêm, mas mesmo vindo, eles sempre terão um pouco de dificuldade. Eles terão que contar mais da graça de Deus para se mortificar, ou então eles vão se estribar no seu próprio entendimento. Mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. E Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. Veja os discípulos dele. Irmão, como é que a religião do dia conseguiria crer num negócio desse? Lembra que quando os fariseus ali estavam discutindo com o ceguinho de nascença, ele disse: veja se algum dos principais creram nele. Agora esse povo que não conhece a lei peca. Agora por quê? Quem é o povo que seguia ele? Um pescador ignorante, um cobrador de imposto Mateus. Estou entendendo? Vamos dizer assim, era todo o povo da ralé, como diz o mundo. As mulheres que sustentavam ele com as suas fazendas, com seus bens. Quem eram as mulheres? Maria Madalena, uma ex-prostituta. Dá para crer num negócio desse? Eram todas pessoas que tinham mancha no mundo. Mais tarde, Zaqueu. Depois, Maria, a pecadora, a irmã de Lázaro. E aí vai. E no entanto, ele escolheu estas coisas para confundir as outras. E esses precisavam dele. Porque ele estava do lado de fora da sociedade, do lado de fora dos costumes. Por isso, irmãos, não esqueça, nunca esqueça disto. Se o mundo te aborrece, lembra que primeiro aborreceu a ele. Se você é um cristão autêntico, você não se preocupe com a opinião popular aí fora. Não se preocupe com o que amigo pensa, com o que amiga pensa, com o que parente pensa. Se preocupe com o que ele pensa, porque o Espírito que está em você é diferente. O profeta diz na mensagem era de Éfeso: o Espírito que está aí fora odeia o Espírito que está em você. E Deus escolheu as coisas vis deste mundo e as desprezíveis, e as que não são, para aniquilar as que são, para que nenhuma carne se glorie perante Ele. Amém, meus queridos? O mundo não nos queria, nós não significava nada para eles, e de repente veio alguém e paga um preço tão tremendo por mim e por você. Estou entendendo? Eu estou com uma, mas eu creio que está no celular. Uma carta que o irmão Bruno escreveu, não é mensagem, uma carta que ele escreveu.
que encontraram essa carta depois que ele partiu. Ele chega até a dizer, o que nós falamos sobre prosperidade, ele dizendo que muitas vezes ele te priva de prosperidade porque ele tem prazer que você dependa dele. Ele ama que você seja dependente, que você esteja constantemente pedindo para ele, ao lado dele. E ele diz justamente o que eu estou dizendo aqui: nunca tente se comparar você com as demais pessoas. Toma a sua cruz a cada dia e siga. Amém? Deixa eu voltar aqui para nós terminarmos, para nós concluirmos. Somente lhes damos o padrão e dizemos o que a Bíblia diz. E se nascer do Espírito Celestial, então seu espírito já não é americanizado, já não é segundo os costumes alemão, é segundo os costumes celestiais, onde está o reino de Deus, porque somos de um outro reino, um reino de Deus, onde decência, santidade e poder existem. Amém? Deus os abençoe, vamos nos pôr de pé. Deus Todo-Poderoso, em o nome de Jesus Cristo, obrigado, meu Deus, por ter lembrado de nós na tua grande economia, e estamos crendo nisso, que a cada dia que vai passando, meu Deus, Satanás está sendo encantoado, pois mesmo vivendo num corpo físico, chegará uma hora que ele não terá nenhum poder sobre nós, pois à medida que o Espírito do Senhor cresce em cada um de nós, menos espaço vai ficando para ele trabalhar. E chegará uma hora, como diz o teu profeta, esta noiva chegará a ser a palavra de Deus encarnada nela, e ela será a própria boca de Deus. Meu Pai, ajude-nos a chegar nesse ponto, que precisamos estar lá. Até lá, vai trabalhando, seja paciente conosco, que nos ajude. É a nossa humilde oração, em um nome de Jesus Cristo. Leva os teus filhos em paz e que a boa paz os acompanhe. É a minha oração em nome de Jesus. Amém. Ore por nós, que amanhã estaremos indo a Cruzália, para mais um culto. Que o Senhor nos abençoe na viagem e também no culto lá, tá bom? Vão em paz em nome de Jesus. Amém.